Olá, pessoal, bom dia. Eu estou gravando pela manhã, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo, né? Sempre tudo de bom para vocês, independente aí do nosso período. Como sempre, é gostoso demais falar com vocês. Agradeço, não é? A oportunidade e nós vamos dar continuidade, então, hoje, no nosso estudo sobre as metodologias, vamos dizer assim, aos métodos de trabalho junto às pessoas com autismo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro, né? Terceiro e último, e depois nós vamos retomar um pouco todos, que é o ABA. Então, o que que é o ABA? Ele é a análise do comportamento. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Bem, a questão do ABA, não é? Ela vai ser desenvolvida, vão ser desenvolvidas estratégias pensando na questão do comportamento. Nós sabemos que o nosso aluno com autismo, né, uma das características do autismo é a questão do comportamento. O que vem a ser esse comportamento? Pode ser um comportamento estereotipado, pode ser um comportamento estereotipado tanto da questão verbal como da questão motora, pode ser um distanciamento muito grande em relação aos demais. Então, todos esses trabalhos voltados para a questão comportamental. Então, isso é o ABA que trabalha. Então, vejam que eu trouxe, né, essa frase que eu achei muito pertinente. Trabalhe a rotina com expectativas lúdicas, onde a criança possa atuar como protagonista de sua história. Então, o nosso aluno, de forma geral, da educação especial e inclusiva, ele sempre tem uma sombra junto dele. Essa sombra somos nós, somos as terapias, não é? E mesmo com essas sombras, ele pode ser protagonista. Ou seja, ele precisa de um apoio maior de todos nós, seja no âmbito escolar, no âmbito familiar. Só que ele tem esse direito de ser protagonista da sua história. E para que ele seja protagonista da sua história, nós que somos essas sombras, precisamos dar o quê? Formas, recursos, estratégias para que ele consiga ter o máximo de autonomia, o máximo de funcionalidade. Né? Esses apoios, eles são de enorme importância para os nossos alunos. E as estratégias ABA, elas vão fortalecer esse protagonismo da pessoa com autismo em relação ao comportamento. Bem, o que é o método ABA? É uma abordagem da psicologia que é usada para a compreensão do comportamento e vem sendo amplamente utilizada no atendimento a pessoas com autismo. Quando nós falamos em comportamento, não é, é interessante pensarmos que o comportamento da pessoa com autismo, ele não é um comportamento inadequado socialmente. Ele é um comportamento com características típicas desse autismo. Então, muitas vezes, numa estereotipia verbal, ou seja, quando essa pessoa com autismo, ele acaba fazendo barulhos com a boca, ou emitindo sons, ou repetindo as mesmas palavras, que entra dentro de uma estereotipia, a gente tem que reforçar sempre para os nossos professores, colegas de trabalho, para os colegas dessas crianças de sala de aula. Ele não é mal criado e mal educado. É um comportamento que os outros não têm, mas ele tem devido ao seu autismo. E aí sim, o nosso trabalho ser no reconhecimento e na aceitação dos demais, não é? Que é um desafio, eu sei que é,
mas também no atendimento dessa nossa criança. Então, nós conseguirmos traçar meios para que a gente diminua esses comportamentos da pessoa com autismo que vão estar em maior destaque. Método ABA. Incentiva o conhecimento através de materiais concretos, cientificamente desenhados para acrescentar o pensamento concreto e levar ao abstrato. Então, essa mudança do concreto para o abstrato na questão comportamental é também um dos objetivos do ABA. Durante o tratamento comportamental, vou aqui falar um pouquinho como funciona a ABA. Habilidades geralmente ensinadas em uma situação de um aluno com um professor, via a apresentação de uma instrução ou de uma dica, com o professor auxiliando a criança através de uma hierarquia de ajuda, chamada de aprendizagem sem erro. Então, o que seria essa aprendizagem sem erro? É considerar essa característica da criança, não é? Então, nós consideramos essa característica comportamental que ele tem, só que nós procuramos apresentar instruções para essa criança minimizar e se organizar frente a esses comportamentos. É o treinamento de habilidades de interação, comandos, linguagem verbal e não verbal. Então, o foco da questão comportamental seria a interação. E existe uma palavra muito forte quando se fala da questão do autismo, que são os comandos, não é? Então, nós traçarmos comandos diretos e objetivos e específicos para essa nossa criança, de forma que ele entenda isso que nós estamos querendo dizer. Então, esses comandos, eles são de enorme importância para a pessoa com autismo, tenha ela uma linguagem verbal ou não verbal. Para ensinar crianças com autismo, ABA é usado como base para instruções intensivas e estruturadas em situação de um para um. Embora a aba seja um termo guarda-chuva que englobe muitas aplicações, as pessoas usam o termo aba como abreviação para referir-se apenas à metodologia de ensino para crianças com autismo. Então, a própria questão do método, não é? Ela não foi criada só para pessoas com autismo. É a questão comportamental de uma forma geral, só que se aplica muito para a questão do autismo. A intervenção ABA, direcionada ao autismo, tem o objetivo principal de ensinar comportamentos adequados que permitam ao autista uma vida independente e integrada à comunidade. Nós sabemos que uma das maiores dificuldades da pessoa com autismo é essa questão de se integrar à comunidade. Porque muitas vezes o que vai acontecer? Essa criança, ela acaba tendo um comportamento socialmente visto como inadequado, ela começa a gritar, ela começa a emitir sons, ou ela começa a fazer movimentos repetitivos que chamam a atenção dos demais. Às vezes, a reação dos demais vai causar ainda mais uma desestrutura para essa pessoa com autismo. E esse comportamento dele vai se ampliar. Então, não é que o autismo, existem muitas críticas em relação ao ABA, na ideia de a pessoa não ser respeitada na sua particularidade. Ela é sim respeitada na sua particularidade, mas
ensinada a ir estruturando esses comportamentos. Eu não sei se vocês já viram, né? Crianças com autismo que se prendem a um determinado objeto. Muitas vezes, eles precisam ir para a escola levando um determinado bicho de pelúcia, um objeto para eles. Esse hábito, vamos dizer assim, não é? Na grande maioria, foi desenvolvido por um psicólogo, por uma pessoa que atendeu essa criança, pelo professor, não é? Como forma de um controle comportamental. Isso é o ABA. Eu atendi um aluninho em um determinado momento, ele tem tutora hoje e tudo mais, quando, para a questão de cuidador, fui fazer avaliação com ele, eu era uma pessoa estranha para ele. E é um autista nível 1. Então, eu via que ele punha a mãozinha na mochila e tirava, punha a mãozinha dentro da mochila e tirava. Daí eu perguntei, ele não me contou, mas a mãe falou. Ela disse, olha, Raquel, quando ele se sente muito inseguro, quando ele se sente muito com medo, vamos dizer assim, a terapeuta ensinou que ele tem um bichinho de pelúcia, que é um amigo muito grande dele, então que ele tem que pôr para se controlar a mãozinha nesse bichinho. Daí eu falei para ele, eu falei, mas tudo bem, não tem problema, deixa eu ver. Você tá com medo de mim? Não é para ter medo, eu só vim conversar com você, para você ter uma pessoa que te ajude a ir ao banheiro, a comer melhor, todas aquelas coisas que a gente fala. E ele acabou mostrando o bichinho. Isso acontece muito, não é? Então, o método ABA, ele vai orientar essas estratégias, porque é muito melhor que essa criança coloque a mãozinha dentro da mochila, lá no bicho que ela trouxe, do que ela grite. E não por ela, não é? Deixa ela que grite, mas o que isso vai trazer para o convívio dela? Então, a gente tem que deixar muito claro isso, não é para evitar com que a pessoa com autismo tenha o comportamento que é típico dela, ela vai ter, mas é traçar estratégias para que esses comportamentos eles estejam controlados para o objetivo do convívio melhor para a própria pessoa com autismo e não para os outros. A história da aba está profundamente enraizada nos trabalhos do Tordecai, Watson, Pavlov e Skinner. No entanto, se atribui à criação de aba a fundação do periódico mais importante da área, que é, né, a aplicação aí da análise do comportamento em 1968. Então, o foco, não é, de aba é sempre, sempre, sempre comportamental, trabalhado em cima de pesquisas científicas, de todas essas referências que nós vimos aí. A análise do comportamento aplicada, muito conhecida pela sigla ABA, é uma área de conhecimento que desenvolve pesquisas e aplicações a partir dos princípios básicos da ciência da análise do comportamento. Ao longo de mais de 50 anos de pesquisas científicas controladas e confiáveis, foram descobertos diversos princípios básicos que influenciam o comportamento humano. Então, é interessante nós pensarmos que esse método, não é? Ele vai avaliar o comportamento humano. Então, são pesquisas que se baseiam no comportamento humano de quem? Atípico e típico, não é? Então, as formas de comportamento foram analisadas e traçados métodos de ensino estruturado. Dá um exemplo para vocês simples, não é? Independente da idade,
muitas vezes, da criação que nós tivemos, se o nosso pai olha para a gente com um olhar mais bravo, né, com uma expressão facial, ou seja, com uma linguagem não verbal, nós já entendemos que eu tenho que parar, não é? Isso é uma questão de comportamento. Agora, e para o nosso aluno com autismo? Como que ele entende as expressões faciais? Então, isso que é a análise do comportamento. É por isso que eu preciso traçar essas estratégias com ele. Por exemplo, foi descoberto que diferentes tipos de consequências aumentam ou diminuem a probabilidade de comportamentos ocorrerem no futuro. Também foi descoberto que diferentes tipos de condições antecedentes, motivadoras ou não, aumentam ou diminuem as chances de determinados comportamentos ocorrerem. Então, com base nessas questões, é que se propõe, então, formas de trabalho com o autismo, para que esse comportamento não estruturado, vamos dizer assim, não inadequado, mas não estruturado, ele se evite, né, de acontecer, de se repetir e trazer maiores complicações para essa pessoa. A partir desses e de outros princípios que serão explicados de forma intuitiva posteriormente, uma série de tecnologias foram elaboradas para desenvolver repertórios comportamentais saudáveis e eficazes nas mais diversas populações. Pois é, o ABA pode ocorrer com diversas populações e em diversos contextos. Onde houver comportamento humano, ali pode ter ABA. Por quê? Porque a ABA é a análise do comportamento. Não é? Então, é específico para o autismo? Não, mas muito utilizado. A ABA não é um método ou um pacote de intervenções fechados. Ela é uma área de investigação e aplicação dinâmica que evolui na medida em que novos comportamentos são descobertos por meio de pesquisas científicas da análise do comportamento. Um dos principais processos comportamentais estudados pela análise do comportamento como um todo é a aprendizagem. O conceito de aprendizagem também será abordado de forma intuitiva posteriormente. O que é aprendizagem? Não é? Então, nós vamos trabalhar sim essa questão do aprender. Quando nós pensamos no aprender, não é apenas a questão acadêmica, em se tratando de educação especial, é a questão de vida, de dignidade humana. Então, a aprendizagem, ela está também relacionada ao social. Porque que um dos princípios da inclusão é o social. Um dos, não o único. Quando se fala que é o único, é mentira. Um dos. Por quê? Convivendo com pessoas dos mais diversos tipos, nós vamos adequando os nossos comportamentos. Se nós estamos em casa, nós temos um comportamento. Se nós estamos no trabalho, outro, na escola, outro, no médico, outro. A pessoa com autismo nem sempre tem esse filtro. E esse filtro tem que ser ensinado. E esse ensinado, ligando aí com a aprendizagem, não é o corrigido como algo errado que ele faz, mas é o inadequado para o momento e nós podemos ter estratégias melhores. Quando falamos de autismo, estamos diante de um diagnóstico baseado em déficits e excessos comportamentais. Por exemplo, ausência de comunicação. Quando falamos de déficits e excessos comportamentais,
nós pensamos em forma de desenvolver tais déficits e diminuir os excessos. Então, o que a gente, uma das ideias, não é, da questão voltada para o ABA é diminuir os excessos. Excessos esses que às vezes vão trazer um comprometimento social maior para a pessoa com autismo. Eu quero reforçar sempre que não é a questão de não deixar ele ser quem ele é, mas é de estruturar a sua forma comportamental. Acontece que anos de pesquisa sobre os princípios envolvidos na aprendizagem de novos comportamentos coloca a aba em uma posição privilegiada para desenvolver estratégias de ensino eficazes até para os casos mais desafiadores. Então, quando nós vamos supor, nas APAES, o foco das APAES tem os autistas nível 2 e 3, é totalmente voltado para a aba. Por quê? Porque senão a questão comportamental deles se torna algo incontrolável. Então precisa ser trabalhado o seu comportamento, independente do nível, seja nível 1, seja nível 2 e seja nível 3. Por mais desafiador que seja a questão comportamental, há um caminho para ser trabalhado, há um caminho para ser desenvolvido, não é? Com os nossos alunos, que vai atender e estruturar essa necessidade. Eu quero finalizar com vocês fazendo a seguinte observação. Então, nós temos a questão do PECs, a questão do TIT e a questão do ABA, que são 3 metodologias de trabalho junto à pessoa com autismo. O que eu quero deixar bem claro para vocês dentro das 3, não é? A sala de aula, no contexto regular, mesmo tendo a tutoria ou não, ela não é um lugar de terapia. Isso nós temos que deixar bem claro. A sala de recurso é um lugar de terapia? Também não. Só que o espaço da sala de recurso, ele é muito maior para atender às necessidades específicas de cada aluno. E o professor, ele é especializado, ele é especialista nisso. Então, as estratégias dos professores de sala de recurso na questão do autismo, não é? Porque a formação é voltada para isso, na grande maioria, eles têm, os professores já têm essas estratégias de ensino. E é lógico que a sala de recurso, sendo um espaço mais limitado, ele favorece tudo isso. Já na sala de aula regular, há uma dificuldade muito maior, porque os objetivos são diferenciados, embora a terapia não é para nenhuma das salas, nem de recurso e nem sala regular. Por que eu quis colocar para vocês essas metodologias? Nós vamos continuar, como eu já disse várias vezes, conversando e estudando sobre isso. Por quê? Nós, enquanto professores, principalmente aí a ideia dos professores tutores, é usar das parcerias, usar dos conhecimentos, das instruções dos nossos colegas de trabalho, traçar uma linha de parceria junto aos profissionais que atendem esses nossos alunos. Muitas das crianças com autismo têm as terapias. E o que é trabalhado nas terapias? É o uso dessas metodologias. Não tem outra coisa, não tem. Né? O foco é sempre esse. Existem vários programas da área da saúde mental, que trabalham TIT, ABA e PECs para o desenvolvimento da pessoa com autismo.
E nós, enquanto professores, como que eu faço, não é essa linha para vocês de entendimento? Nas parcerias. Quem tem uma especialização em autismo sabe que já se formou, tem um conhecimento maior nessas questões, que muitas vezes quem não tem a especialização ainda não conhece ou ainda não domina tudo isso. Então, há a questão das parcerias. Vamos trabalhar em conjunto, não é? Vamos pegar essas estratégias que melhor vão atender às necessidades das nossas crianças para desenvolvermos essas questões. Vamos usar das orientações que vêm de fora. Muitas vezes a escola ela é resistente em ouvir uma orientação que um psicólogo passa, que o terapeuta passa, muitas vezes até que a própria professora da sala de recurso passa, não é? Mas como pode isso? Se ele é um professor especialista, se ele é um professor especializado, se ele é um profissional, se a família leva essa criança na terapia e a terapeuta fala, olha, vamos fazer troca com ele? Quando ele tem um comportamento estereotipado, vamos combinar com ele isso, que ele vai poder pintar um desenho? Não, mas não pode pintar desenho em sala de aula, não usa mais isso. Bom, o que é melhor para essa criança? Que numa hora que ele vai entrar num comportamento de estereotipia, vai começar a andar em volta da própria carteira, todos vão olhar, ele vai se sentir inferiorizado, ele vai se sentir diferente. O que é melhor? Você deixar ele fazer isso ou você estruturar o pensamento dele? O que é estruturar o pensamento dele? Então, pintar um desenho. O que é melhor para essa criança? Então, o TEACH, o ABA e o PECs, as três, metodologias, elas trazem o quê? Um apoio para o ensino estruturado. O nosso aluno com autismo, ele tem essa desestrutura muito grande, essa desestrutura mental. E o nosso papel enquanto profissional, não é? Seja profissional da educação, seja profissional da saúde, é procurar fazer o quê? Estruturar esse pensamento. Mas, Raquel, como que eu faço? Eu não faço nem ideia de onde eu começo. Uma forma de onde eu começo é: vamos ouvir o que os outros têm a nos dizer? Quais são as sugestões que nós temos, não é? Isso tudo é muito importante. E eu não quero de forma nenhuma sobrecarregar ninguém, porque eu tenho muito claro o que é o papel de cada um. Mas essa ideia de apresentar para vocês tudo isso é uma forma de motivar para que o conhecimento, não é, se amplie, o nosso conhecimento enquanto profissional se amplie de uma forma que a gente consiga atender melhor os nossos alunos. Eu tenho o curso de ABA, né, eu tenho o curso das metodologias específicas para o atendimento clínico, né, mas que são dá para a gente fazer uma ligação direta com a questão da escola. Então, eu me coloco, sim, sempre à disposição, não é? Do que vocês precisarem. Por quê? Porque tudo isso é um plano individualizado. O plano individualizado, ele não é só do professor da sala de recurso. O plano individualizado é de todos os nossos alunos, não é? E de todas as situações que demandam. Então, se eu preciso desenvolver uma estratégia para a questão comportamental, usando aí o que a análise do comportamento nos traz, isso é um plano individualizado. Nossa, Raquel, quer mais papel? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo das nossas ações, não é? Das estratégias que eu uso para as minhas ações. Então, eu me coloco sempre à disposição para a gente observar essa criança,
não é? E para a gente procurar aí, dentro da teoria, dentro da ciência, formas do melhor atendimento. Não se esgota aqui a nossa conversa, não se esgota aqui a nossa discussão, não é? E nós vamos cada vez conversar mais sobre isso. Por quê? Porque nós estamos num processo de formação. Eu fazendo formação para vocês e eu me formando para poder formar, né? Isso ninguém sabe tudo, imagine, a gente tá nem do nosso potencial de conhecimento, o que a gente tem, não é mínimo que a gente tem, frente a tudo que existe. Então, eu e vocês, não é? Sei que vocês têm um conhecimento imenso, mas eu considero que todos nós estamos num processo de formação contínua. Então, um contribuindo com o outro, né? Por quê, gente? Porque não existe uma receita. Para os nossos alunos da educação especial e inclusiva, não há uma receita. Por que não há uma receita? Porque eles não são iguais entre si. Né? Não sei, eu não acredito na igualdade em relação a todos nós, tendo ou não uma necessidade específica. Mas isso eu posso afirmar, os alunos da educação especial e inclusiva, eles não são iguais uns aos outros. Todos os autistas não são iguais, todas as pessoas com deficiência intelectual não são iguais, todas as pessoas com dislexia não são iguais. Então, quando eu falo nessa observação individual, é em relação a isso, não é? Mas sempre o que eu uso com uma determinada pessoa pode me servir como apoio para o uso com o outro. Então, eu espero ter explicado um pouquinho para vocês sobre essa questão do ABA. Nossa discussão não se encerra aqui e nós vamos procurando, cada vez mais, eu vou procurando deixar o mais prático, o mais didático e o mais aplicável para vocês todas essas informações, certo? Então, nós vamos voltar a conversar. Hoje foi aí uma introdução na questão de aba. Então, eu já fiz com vocês uma introdução em relação às 3 metodologias. Nós vamos retornar repensando repensando, e eu vou procurar trazer da forma mais prática possível tudo isso para vocês. Eu agradeço mais uma vez a participação, a atenção, não é? E desejo tudo de bom, que vocês fiquem sempre muito bem. E o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Nós vamos conversando, dividindo, não é? As informações através dos nossos grupos, e o que vocês tiverem para acrescentar dentro dessa formação que nós estamos fazendo, eu estou totalmente aberta. A formação ela não é minha, a formação ela é nossa. O que um tiver para contribuir com o outro é sempre muito bem-vindo. E algo que nós não podemos nos esquecer, quando nós dividimos o que nós sabemos, nós aumentamos o nosso conhecimento. Isso é muito importante e muito gratificante. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês.